muito bem-vindo a mais um episódio dos Extremos. E que aqui, extremo, hein? Que extremo. E aqui ao meu lado ele, co-hoster radical, um alpinista, Bruno Nardon. De onde você tirou essa, meu querido Alfredo? Growth, crescimento, só tá sobe. Bom. Ele que está um pouco melhor, ainda batido, mas um pouco melhor e contando, e melhorando. Tô melhorando. Já fica zero. Boa. Bom, galera, sejam bem-vindos aí. Lembrando vocês que acompanham o nosso podcast aqui, né? Que a gente traz sobre bastante conteúdo, sobre trajetória, rotina, rituais, dia a dia, jornada, histórias. A gente recebe aqui grandes nomes que a gente admira muito, que a gente conhece a história ali, para poder compartilhar com vocês um pouquinho de conteúdo. Então, não esquece de dar o seu like quando você curtiu o conteúdo, deixar o seu comentário, seguir o nosso canal aqui no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra plataforma que você esteja assistindo ou ouvindo esse conteúdo. E não podia começar sem antes agradecer a Salesforce, que é a nossa grande patrocinadora aqui dos Extremos. Salesforce, que é um software de aquisição à gestão de relacionamento com o seu cliente, que atende pequenas, médias e grandes empresas no mundo todo. É isso, Bruno Nardon? Exatamente, meu amigo. Depois eu quero perguntar aqui para o nosso convidado se ele também era parceiro deles lá, se fornecia muitos dados, né, informações para eles. Bom, o nosso convidado de hoje é um programador que teve aquele tino para os negócios e acabou se tornando CEO de uma das principais, ou se não a principal, plataforma de dados do Brasil. Ele começou a falar e a ensinar as empresas a usar Big Data quando era tudo mato, praticamente, e vendeu a empresa em 2021 para B3. Não foi isso? É isso aí. E hoje atua como investidor em vários negócios. Tô vendo aqui também que ele foi fundador e pesquisador do Instituto Wilson Grow. Isso aí. É assim que fala? É isso aí. Aí, meu Instituto Social. Aí. Tá bom. Instituto Social, entre vários outros negócios na América Latina inteira. Então, seja muito bem-vindo, Jaime de Paula. Obrigado, meu irmão, por ter aceitado o nosso convite. Sei que é difícil te tirar daquela terra maravilhosa que é a Floripa para vir para essa selva de pedra, mas você gosta de estar aqui. A gente se encontra muito em voo, né? Gosto muito. Muito obrigado pelo convite aí, Bruno e Alfredo. Prazer estar com vocês aqui. Essa selva de pedra aqui, para mim, é linda, tanto quanto Floripa, né? Floripa é muito bom pra gente passar fim de semana, mas aqui é muito bom pra gente passar durante a semana fazendo negócio e trocando ideia aí, porque sempre falei assim, cara, para conquistar o Brasil tem que conquistar São Paulo, né? Quem quer conquistar o Brasil conquista São Paulo, depois vai pro restante, né? Minha história foi muito, muito parecida com isso. Jaime, queria começar perguntando pra você o seguinte, qual foi o maior extremo que você já passou na sua vida profissional e qual foi o maior extremo que você passou na sua vida pessoal? Eles meio que se confundem, assim, né? Eu trabalho com tecnologia desde antes de vocês nascerem, 1982. Então já peguei muitas revoluções aí, né? Desde uma internet nova, que não existia www, quer dizer, um smartphone, um Windows, quer dizer, coisa que agora todo mundo tá no nosso dia a dia, a gente nem nota. Mas para mim o mais impactante foi desde a fundação da Neoway, que foi em 2009, e realmente a gente começou com um modelo bem disruptivo para a época, né? Que era Big Data, né? Agora eu até brinco que é o velho e bom Big Data, que ele é muito utilizado ainda, né? Mas está perdendo espaço. Não é que está perdendo espaço, ele se complementa com a parte de inteligência artificial, que eu acho que vem, na verdade, envelopando. Ele vai dar acionável para os dados, né? Exatamente. A inteligência artificial, ela dá acionável para os dados, que antes era algo que a gente se orgulhava por guardar. Exato. Mas acabava que você... É igual guardar dinheiro. Você guarda dinheiro, guarda dólar. Mas, meu amigo, não valoriza, não tá rendendo. Isso. É a mesma coisa. Os dados guardados... É isso aí. Dado para mim é matéria-prima, né? Então, mas tu tem que entregar o produto acabado, que é o conhecimento, análise e entendimento. Então, para mim, um dos grandes pontos de inflexão foi realmente a abertura da Neoway, onde eu saí da área de iniciativa privada, assim, como executivo, e fui empreender. E o ponto final que foi a venda, né? Que foi em 2021. Na verdade, eu saí da empresa em 2019. Eu até brinco que em maio eu ganhei como homem de tecnologia do ano.
maio de 2019, lá em Nova York, o evento para 1.000 pessoas. Então me botaram lá em cima do Empire State. Aí em agosto deu aquele escândalo do Deltan Dallagnol, então me jogaram lá de cima do Empire State sem paraquedas. Mas aí foi um grande aprendizado. Acho que é uma empresa que está aí, né? Veio para ficar. É uma empresa que está bem consolidada, com grandes clientes. Obviamente, tudo... A Neoway faturava quanto em 2021? 2021, cerca de 180 milhões. Animal. De receita recorrente ali. Mas agora o que a gente está vendo é o seguinte, né? Tipo, esquece tudo porque o mundo mudou, cara. Então, hoje eu estava no almoço agora com o Ricardo Amorim e o Walter Longo, e aí a gente estava exatamente comentando isso, né? Pô, que velocidade que veio um chat GPT, um GPT-3 que já passou para 4 e está vindo aí o 5, e literalmente atropelando todas as nossas ideias, os nossos pensamentos aí. Vai mudar muita coisa. Não só atropelou, como massacrou Web3, massacrou metaverso, acho que botou tudo isso aí. Blockchain, cryptocurrency, tudo que estava hypado. Botou tudo no inverno. Agora, sabe o que eu penso assim? Isso aí é que agora só se fala nisso e eu acho que é o motivo. Mas quando você vai analisando, isso está tudo junto. Eu acho que vai valorizar o metaverso, tá? Vai valorizar o blockchain. O Big Data é super importante para tu estar armazenando esse volume de dados aí que cresce de 175 bilhões para 100 trilhões de uma versão para outra, né? Mas tudo isso vem com esse conceito da inteligência artificial mesmo, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial. Até há pouco tempo atrás falava muito em inteligência artificial. Eu fiz o meu doutorado em inteligência artificial. Cara, não tinha nada do que a gente está falando agora, né? E esse realmente eu acho que é um grande atropelamento. E aí começa a vir as facilidades e as dificuldades. O pessoal está pedindo, dá 6 meses aí. Pô, mas como dá 6 meses, né? Não tem essa, né? Tu não vai abolir a lei da gravidade, amigo. Ela vai vir, né? Então não adianta abolir essa lei. Tem que te abraçar com ela. A gente estava comentando aqui também antes, assim, cara, estava usando agora o Midjourney, tem uma apresentação amanhã lá no evento do Walter, e aí estava criando as imagens e tudo. Pô, tu cria a imagem, ela fala, né, contigo, tu dá uma voz, etc. Cara, para tu separar o que é fake news, o que não é fake news, vai ter cada vez mais mecanismo de... Aí volta, de repente, um blockchain para tu dizer, cara, isso veio de tal fonte, né? Tem essa garantia da informação, porque senão vai ser difícil chegar em casa e explicar para uma mulher que não era tu, né? E Jaime, fala um negócio, de onde que veio essa vontade de começar a Neoway, né? Você vinha de uma carreira brilhante no mercado corporativo, e daí você fala, pô, vou abrir a Neoway. Onde você viu a oportunidade? De onde veio essa vontade? Como é que foi essa mudança na tua vida lá em 2009? Porque, na verdade, eu comecei a fazer um doutorado. Mas, assim, sempre estudei... Lá em Floripa? Lá em Floripa, na Federal de Santa Catarina. E eu sempre estudei bastante, mas a minha ideia de estudar não é estudar para simplesmente conhecer, para poder mudar as coisas, né? Para poder interagir. E ali eu vi realmente que tinha um potencial muito grande, que é aquilo que a gente estava falando. Muita gente começou a falar em dados, mas pouca gente estava pegando dado, organizando e botando uma plataforma para analisar e entender. Quer dizer, muito pouca gente gerando conhecimento, né? Tinha uma época lá em 2009, desde o porteiro da fábrica até o CEO, era todo mundo falando em Big Data, que é o que nós estamos falando agora de inteligência artificial. Perfeito. Então também acho uma grande oportunidade para você criar mecanismos, né, criar plataformas que sejam produtivas para a empresa, né? Então tu tem que pegar todo esse arcabouço que tem aí agora e oferecer para a empresa algo que ela vá fazer mais com menos, né? Que ela vá ser mais lucrativa, que ela vá dar resultado na vida real. Acho que muitas coisas vão mudar, né? A velocidade que ela está crescendo não é a velocidade que o ser humano vai acompanhar. Por isso tem esse tal do exponencial, que é difícil tu pensar em exponencial, né? Não pensa assim, cara, eu vou sair de 100 bilhões para 100 trilhões. Não vai. Tua mente não consegue pensar nisso. Digo, o chat GPT está passando com nota B nas universidades boas americanas. Não é que ele vai passar com nota A na próxima versão. Não, ele vai ser professor, né? Não, e aí? Né? Nós vamos aprender com eles. Como é que isso vai mudar? Óbvio que ainda tem toda essa parte assim, ao ser humano que está ensinando a inteligência artificial. Mas, cara, não precisa de 1 milhão de advogados para ensinar a inteligência artificial. 1.000 vão ensinar bem. Tem? Então, a gente não está preparado para essa mudança que está dando, que você teria que... como é que você vai treinar, como é que você vai educar as pessoas, né?
está se discutindo no Brasil ainda muito professor e giz e a sala de aula, onde, na verdade, isso aí tudo já mudou. Eu vi áreas ali que o cara bloqueou. Não, agora não pode usar o ChatGPT. Se você pensar um tempo atrás, quando foi lançada a calculadora, ele não queria deixar... Era a minha época do colégio. É isso aí, bloqueava a calculadora. Então, esses bloqueios aí não vão funcionar, né? Não vão funcionar. Porque tem um lado bom e um lado ruim, né? Não vai conseguir dizer, não, agora vai parar. Os Estados Unidos estão na frente, China também. Vocês dois parem aí que nós vamos chegar. Não vai. Então, vem muita coisa pela frente com alta velocidade. E acho que nessa hora tem que se abraçar. E o teu maior extremo na pessoa física? Foi, na verdade, ali, obviamente que tem os eventos dos filhos, né? Que eu tive 3 filhos, um atrás do outro. Agora são todos grandes, já sou avô, já tenho 3 netos. Mas isso também é um paradigma na vida da gente, né? Então, quando eu tive, meus filhos tinham 1 ano e meio e 1 ano e 1 mês de diferença. Então, tinha época que era aniversário um atrás do outro. Então, isso aí é um paradigma para a gente, exatamente pensando assim. Agora, estou pensando agora já como avô. Como é que eu vou preparar meus netos e minhas netas para o mundo que está vindo aí, né? Hoje a gente estava conversando no almoço, assim, dizer, cara, tinha uma lá que, poxa, a guria é uma escritora brilhante, uma menina que está se formando agora, mas é uma bailarina brilhante. Indica para ela ir para que lado? Né? Se eu pensar agora, vai ser bailarina, querida. Né? Porque bailarina, o ChatGPT não vai conseguir dançar tão bem quanto tu. Agora, escrever, né? Então são mudanças de paradigma. Então, para mim, sempre isso aí é uma coisa que deixa a gente muito antenada, né? Com os filhos, com os netos, com aquelas pessoas que tu gosta. Então, isso é um... Qual que é a diferença de ser avô para ser pai? Cara, avô é mais fácil, com certeza, né? Tu tens outras preocupações, mas não tem aquela preocupação do dia a dia, né? Então, acho que a preocupação da segurança deve ser menor, né? Exatamente. Tu tá, mas ao mesmo tempo, como a gente é avô antenado, tu tá vendo as coisas acontecerem, então tu também fica agoniado como que você coloca, né, a tua turma no caminho certo, porque esse caminho não está muito claro, né? Então acho que a gente estava comentando ali também no almoço, vai valorizar muito o agribusiness no Brasil, porque comida vai ter que ter, né? Então a inteligência artificial vai existir, mas a gente vai continuar comendo. Vai valorizar muito, eu acho que a parte esportiva, né? Os atletas que tu vai poder jogar no computador, no chat, mas tu vai valorizar muito mais o atleta ao vivo, né? O artista e assim o atleta ao vivo hoje, ele já é um artista, né? Já é ver um show. Já é ver um show. Já tem muito essa analogia no basquete, no tênis. Eu acho que tem alguns esportes que já meio que tem essa. O futebol ainda é rivalidade em si, mas acho que tênis a galera já vai muito ver o atleta. Sim. Basquete a galera vai muito ver o atleta. Já tem um pouco disso aí. Pô, mas você acha que vai valorizar mais? Porque esses caras já ganham caminhões de dinheiro mesmo. Eu acho que vai valorizar. Eu acho que vai ter uma volta, assim, não ao passado, mas assim, uma valorização exatamente do o que é que o ser humano faz de diferente de uma inteligência artificial. Não, tudo bem, a gente é mais inovador, a gente é mais criativo. Esse negócio de insight, o ser humano tem insight, mas muitas vezes também é com base na experiência dele, quer dizer, então o chat também vai ter. Então acho que tudo isso que se diferenciar de uma máquina que pode ser treinada, né? E quando eu estou falando uma máquina, não é uma máquina, né? Bilhões e bilhões de máquinas estão trabalhando juntos, né? Então uma coisa que eu peguei na época que quando começou o Silicon Valley, tinham muitos engenheiros eletrônicos na época no Silicon Valley. Só que daqui a pouco aqueles engenheiros, os mais capacitados, os que foram mais criativos, um daqueles substituía 1000, entende? Então 2 daqueles substituíam 2000 e assim por diante. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com o ChatGPT. Ele vai substituindo muitas outras profissões que são braçais, ou que estão braçais não, que eu digo que o cara estava se limitando a copiar e colar, né? Ou não tinha muita criatividade, não tinha muita inovação. Então, foi um grande desemprego na época do Silicon Valley dos engenheiros eletrônicos. Quanto mais a máquina se especializa, eles conseguiam especializar os computadores, os supercomputadores, menos necessidade do engenheiro em si teria. Entende? É a mesma coisa que eu penso agora. Nós também, hoje tem uma dependência, né? A gente se orgulha aí da época de ser nerd. Não vai precisar ser nerd para fazer programa, né? Tu vai conseguir interagir com o chat, ele vai fazer para ti. Então tu tem que ser criativo. Isso é muito louco. Tu tem que inventar as coisas, né? Criar. Mais uma vez a barreira de entrada vai diminuir.
mais uma vez a barreira de entrada vai diminuir. Agora, mais um ponto que eu vejo assim, tu tem que saber interagir com a inteligência, né? Então, tu não precisa saber a resposta, mas tem que saber perguntar bem, né? Se tu souber perguntar, a resposta dele vem mais qualificada. E para tu saber perguntar, tu tens que aprender também. E muitas vezes os colégios aí, as nossas escolas agora, o pessoal está meio sem atenção, né? Tem muita coisa, né? Então essa falta de atenção às coisas pode te deixar não ser competente o suficiente para fazer uma pergunta inteligente para um chat e para ele te dar uma resposta mais inteligente ainda, né? Você é da turma do Elon Musk que acha que a gente deveria estar botando mais limite na velocidade? Eu não diria na velocidade, mas eu acho que é preocupante, né? E não é só o Elon Musk, a gente viu o Elon Musk agora, mas o Einstein falava isso, que ele tinha preocupação com a inteligência artificial. O Steve Jobs falava isso, o Steve Jobs falava isso, né? Então, acho que é algo que tem que se preocupar. Se esses gênios aí estavam preocupados, né? Quem somos nós para não se preocupar? Então, mas o que te preocupa? Não é nem a preocupação, é o seguinte, a preocupação vem que o ser humano não tem capacidade para evoluir na mesma velocidade que a máquina está evoluindo. Não tem. Então, nós não vamos ter condições aí. Isso em 2017 ou 2018, a Accenture tinha feito uma pesquisa, 2017 2018, antes do chat GPT, onde 80% dos brasileiros não estavam com a formação ideal para uma indústria 4.0. Cara, esses 80 vão passar a ser 90. Né? Então, como é que tu vai subsidiar esse pessoal para viver? Alguém vai ter que pagar essa conta aí, né? Alguém vai ter que pagar porque as empresas de high-tech ganhando milhões, bilhões, governos, etc., mas vai ter um desemprego muito grande se não cuidar disso, né? Então, acho que tem que ter a ética do negócio, ter a legislação, é aquilo que a gente falou, a parte de direitos autorais. Então, tem muita coisa que eu acho que tem que ser, entre aspas, regulamentada para poder ter uma situação boa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser purista, assim, puritano o suficiente para ir o lado ruim da coisa. Quer dizer, você tem um avião que você usa para se deslocar ou usa para carregar bomba. ChatGPT também vai carregar bomba. Também vai ser usado para os dois lados, né? Então, isso que eu acho que tem que se preocupar mesmo. Não é uma coisa que venha... Tivemos várias mudanças, como eu falei, peguei desde uma www que não existia até um iPhone, só que eu acho que o impacto é maior ainda, cada vez mais, porque ele vem numa exponencial. Então, e a curva está muito, muito pequena, né? O espaço de tempo muito pequeno para estilingada muito grande, né? Para você, assim, né, que você fez engenharia de computação como formação? Eu fiz engenharia elétrica e administração, mas aí fiz o meu mestrado e doutorado em tecnologia. Em tecnologia. Você sempre foi de Floripa? Uhum. Cara, lá em Floripa tem um hub muito legal, né? Porque a Federal de Santa Catarina, cara, dali sai muita coisa boa. Não, cara. o Jaime é investidor em várias startups lá, né? Tem. Ali acabou formando um hub muito legal, porque acho que tem alguns componentes. Boas universidades, Federal de Santa Catarina, Unisul, Univale. Boa qualidade de vida. Quer dizer, então, hoje você consegue ir para Floripa... É melhor do Brasil, né? Para mim, é melhor do Brasil. De pesquisa, assim... Hoje, assim, como na parte de empreendedorismo, isso tipo assim, é São Paulo e Florianópolis, né? Na área de inovação, Floripa até, obviamente, em termos percentuais, tá super avançado. Você consegue levar o pessoal para lá, morando numa ilha muito legal, qualidade de vida boa, né, com bom salário, trabalhando naquilo que gosta. Então, são pontos ali que eu acho que joga muito a favor de Floripa. Obviamente, tem uma outra grande vantagem. Está 1 hora de São Paulo, né? Uma hora de voo. Muitas vezes a gente demora mais do aeroporto de Congonhas até o escritório do que de Floripa para cá. Então, eu acho que esse meio ambiente... o aeroporto de lá também não ajuda tanta logística, né? Agora, graças a Deus, ficou melhor o aeroporto, né? Deram uma arrumada boa. Não, mas a logística para ir até ele já é meia horinha ali para... Quando você está no norte da ilha, você já está longe do aeroporto. Já isso aí. Longe. Mas, assim, eu acho que o ecossistema está muito bom, crescendo e interagindo cada vez mais, né? Então, você está pegando... Tem gente boa de São Paulo trabalhando lá, Rio Grande do Sul, etc. Vários países. Nós também... A manezada trabalhando para outros países, quer dizer, então tu vai evoluindo a tua cultura também. Então, acho que isso é um... Quando você estava na ANEL, e vocês trabalhavam muito enterprise, né? A ANEL tinha muito cliente grande, né? Muito. E aí,
você resolve investir em startups. Esse investimento ele começa quando você estava na Neoway ainda ou veio depois de você sair da Neoway? Não, a gente estava lá ainda, né? Até foi também dentro do ecossistema de Floripa, tem a CAT, Associação Catarinense de Telemática, e lá dentro foi criado o Darwin, que era uma incubadora. Então a própria Neoway, junto com até a Neoway B3, o Banco Safra, a RTM, algumas empresas se juntaram para investir, principalmente assim, para a ideia de fomentar novos empreendedores e, ao mesmo tempo, levar para Floripa esse conceito assim, de, vamos fazer um ecossistema forte. Por quê? O Silicon Valley é Silicon Valley porque tem um monte de empresa e um monte de gente competente. Então, a gente queria fazer a mesma coisa, tá? De levar para Floripa. E depois, praticamente, quando eu me aposentei, então agora o meu negócio é ser pesquisador. Então, eu sou head de pesquisas, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas, assim, aquela pesquisa aplicada, né? Então, eu estou hoje focado aí no ChatGPT, que está todo mundo falando, mas essa parte do NLP, que é a base da inteligência artificial, eu já estudo há muito tempo. A parte de machine learning, que também é outra ferramenta de inteligência artificial, uma para dados não estruturados, outra para dados estruturados, mas que eles se integram, né? O Smart Data, que aí já é um conceito, não diria nem superior ao Big Data, mas o fato de ter condições de estar coletando os dados em tempo real e não armazenados num data lake, né? Mas e o velho e bom Big Data, que eu ainda brinco, que são super importantes. Então, eu acho que tudo isso aqui integrado. E eu volto assim, para mim, o metaverso não morreu. Ele vai voltar. Daqui a pouco ele vai voltar com mais força. Por quê? Porque você vai ter muita coisa que o ChatGPT vai estar fazendo para ti, só que tu vai conseguir criar o teu avatar mesmo mais qualificado, né? Tu te colocar dentro do metaverso e curtir um pedaço da vida ali dentro. Por quê? Porque vai sobrar espaço na tua vida para fazer alguma coisa diferente, né? Nós vamos ter que o ser humano vai ter que conviver com isso. Por quê? Porque vai ter uma máquina fazendo as tarefas tradicionais ali com muito mais velocidade e qualidade. Então não vai precisar da gente para fazer aquilo. Nós vamos ter que fazer outras coisas. E eu acho que aí vai ter o espaço do metaverso crescer, vai ter o espaço do blockchain para realmente dizer quem é quem, né? Porra, essa notícia é fake ou não é fake, qual é a origem dessa notícia. Então, várias outras tecnologias embarcadas nessa. Web 3.0 também. Então, acho que vem consolidando, vem integrando. E essa integração vai ser em cima de inteligência artificial, tá? Isso aí, para mim, tá muito claro. Quando você fala agora que você se aposentou e está nesse papel de pesquisador, o que é a grande diferença no teu dia a dia quando você estava empreendendo? Você fundou a Neoway, era CEO da Neoway, até ali 2019 que você saiu do dia a dia, né? Em 21 que vocês venderam. E daí, cara, 21, 22, 23, agora você fala que você é o head de pesquisa de alguns lugares. Exatamente. Como que muda o seu dia a dia em relação ao que era tocar a Neoway? Isso é mais ou menos a diferença entre o pai e o avô, entende? Quer dizer, eu tô ali de avô agora, não tô mais de pai. Quer dizer, para mim, hoje, o empreendedor, o CEO, cara, ele é hands-on, ele tá na frente de cliente, ele tem que ser vendedor. Para mim, CEO que não é vendedor já tá na posição errada, óbvio. Tá com uma empresa super grande, tudo bem. Agora, quando tu tá numa startup, tu tá querendo fazê-la crescer, o cara bate escanteio, né? O cara cabeceia, faz gol de mão, faz tudo. Ele vai fazer a coisa acontecer. Então, acho que agora a minha missão é ajudar os empreendedores a irem buscar esses resultados. Mas de uma forma, como eu estou dizendo, eu estou muito mais na parte de advisor, de dizer assim, cara, muita coisa que, isso aqui eu já fiz de certo. Isso não é garantia nenhuma. Mas dizer, tem coisa que é errado aqui. Não vai por aqui que isso aqui tu vai dar, né? Não vai se dar bem. Então, tu já pré-selecionar para o cara cometer erro diferente. Não é que não vai cometer erro, o mundo está mudando, como eu falei, a gente não tem esse mapa muito claro na nossa cabeça, eu não tenho, pelo menos na minha, tem muita coisa nebulosa, porque veio um nevoeiro muito grande com esse ChatGPT. Eu também não imaginava que ele viesse nessa velocidade, né? Estou acompanhando, sei que vinha, mas, cara, não sabia que de 1 bilhão ia passar para 175 bi e depois para 100 tri. Era muito... Tá muito rápido. E com a vantagem, assim, né, que eu digo, falando todos os idiomas. E aí não junta só, a gente está falando do ChatGPT, mas aí tu pega o cara que tem trabalhando toda a parte de imagem, né? Então,
Estava conversando com o Walter Longo, ele estava mostrando, ele já tem umas 10 mil pinturas e músicas que ele está fazendo usando as tecnologias de inteligência artificial. E como ele falou, cara, olha, não perde para... aliás, empata com muita gente boa, ou passa, né? Então, tudo isso aí é um aprendizado que a gente tem que estar. A minha missão, como eu falei agora, é exatamente estudar isso, mas eu sou um cara que eu adoro desenhar produtos, né? Assim, ver aonde que está indo a tecnologia, mas ver o que a empresa necessita. Então, acho que essa vai ser uma grande missão nossa, assim, muitas vezes está muito fácil agora, não precisa codar um produto. Tu vai lá e fala com a inteligência, ele te ajuda a codar. Mas o que vai ser feito? Aí tu vai ter que definir o que vai ser feito, né? Também com o advento de dados, o que a gente viu assim? Uma poluição muito grande. Porque é muito fácil hoje tu guardar dados, é muito fácil tu armazenar, tá barato, processar. Mas o que importa para uma empresa, né, quando você vai colocar uma plataforma? Que o output, né, que a saída dela seja bem utilizável para a empresa e de fácil uso. E muitas vezes o que está acontecendo? Pô, você pega, na dúvida, coloca um monte de dado ali na frente, né? E excesso de informação gera desinformação. Então, como que você vai garimpar isso aí de forma mais inteligente, colocar na frente do teu cliente o produto que ele quer, na hora que ele precisa, no momento certo? Então, acho que esse é um grande desafio do pesquisador, né? Então, como fala, pesquisa aplicada é difícil pra caramba agora, porque a velocidade de exponencial que essas tecnologias estão apresentando é difícil para a gente acompanhar. Por isso que eu também acho muito importante um grupo, né? A gente tem time que vai se retroalimentando, né? Tem hora que um está pesquisando um ponto, que vem outro e ajuda, integra muito com os clientes. Eu acho que é muito importante a gente estar junto com o cliente da empresa, né? Entendendo qual é a real necessidade dele, o que ele precisa, e do outro lado, como que a gente consegue pegar essas tecnologias, esses dados e gerar conhecimento para a ponta, né? Tá bom. Bom. Quais são os principais erros que as empresas cometem quando elas vão investir em dados assim? Uma coisa que eu vejo assim, Alfredo, é o seguinte: primeiro, ela parte muito para isso. Vamos investir em dados. Eu acho que ela tem que ver de forma diferente. Ela tem que ir para a ponta e ver qual é o output que ela precisa. Quer dizer, o que tem que sair daqui. Aí sim eu volto para dizer, poxa, mas eu tenho que ter essa informação, então eu vou buscar os dados. E tem assim, tem dados que eu vou usar para processar ele no meio do caminho para entregar uma informação. E se aquele dado daqui a pouco está na minha base de dados, eu não estou usando para nada, deleta, tira dali que não vai fazer diferença para ti, se ele não está sendo usado no processamento. Então eu vejo que muitas estão preocupadas com a origem e eu acho que tem que se preocupar com o destino. Para onde que isso aqui vai? Né? Nós vamos usar isso para entregar essa funcionalidade, esse mapa, esse dashboard, essa rede neural. Então, aí sim, aí tu volta, né? Aí tu diz assim, não, então o data lake que eu preciso montar é esse. Então é muito mais começar pela ação que você quer tomar. Então, que ação que eu quero tomar? Vou dar um exemplo. Quero aumentar as vendas da minha empresa. Uhum. Tá, você quer aumentar a venda das suas empresas, você tem um time de vendas? Tenho. Então, você tem as informações de quanto cada vendedor está vendendo por dia, que tipo de produto ele está vendendo, a margem que ele está vendendo, e assim por diante, de qual canal. E daí sim você vai montar esse banco de dados em cima das informações que você precisa para atuar e, de fato, mexer no ponteiro do resultado daquele vendedor. Perfeito, é isso aí que a gente está... Você está falando que é o contrário, que hoje a maioria das empresas começam... Vou colocar os dados aqui, as coisas, e daí eu vejo o que eu vou fazer com eles. É isso aí. Por isso que aí eu acho que o parceiro que vocês têm aí, que é super forte, Salesforce. Exatamente isso. Tem que estar analisando isso, cara. O que eu quero fazer? Não, eu quero vender mais, tá? Né? No B2B, no B2C. É B2B. Enterprise, então você vai modelando isso. E o que eu preciso mais para vender? Eu preciso desse tipo de input, eu preciso dessa informação. Aí sim eu vou buscando e me alimento. E não ao contrário, dizer, poxa, me dá tudo que pode aqui. Porque hoje pode muito fácil, né? Hoje tu, com todo respeito, tu cria um Google em 2 minutos para varrer a internet e te jogar bilhões e trilhões de informações. Mas o que é relevante? Né? O que eu vou usar no meu dia a dia? O que faz a diferença? Então, isso que eu acho que tem que pensar. Primeiro eu desenho um output, depois eu vou preparar o input. Perfeito. Durante a história da Nelway, imagino que você passou por diversos momentos diferentes, né? Começando lá em 2009, talvez você, mais alguns sócios.
indo até 2021, quando vocês venderam, faturando ali 180 milhões de receita recorrente. Quantos colaboradores tinham? Tinham 450. 450 colaboradores. Né? São momentos e fases diferentes da empresa. No teu ponto de vista, quais que foram as grandes mudanças, né? Os grandes pontos de virada nessa sua história aí de 12 anos com a empresa? É legal isso aí, porque realmente agora apareceram vários fundadores, mas na verdade só fui eu, o único fundador da Neo, né? Depois que o filho dá certo, aí aparece um monte de pai. Não, mas tem lá no contrato social. Acho que teve alguns pontos bem importantes para a empresa, assim, e isso são terceiros participando, né? Então, em 2009 a gente criou a empresa, acho que criou com um modelo bem legal que era para resolver uma dor de um cliente, né? Que era no segmento de construção civil, na época era Porto Belo, então a gente entrou para ajudar a Porto Belo a vender mais cerâmica, então o foco era esse, usando Big Data, mas a ideia era vender mais cerâmica, e deu certo. O que vocês fizeram de diferente? Ali é o seguinte, é o tal da pergunta que foi feita, cara, para vender mais cerâmica, o que é que eu tenho que controlar? Eu tenho que controlar quem especifica, é um engenheiro ou um arquiteto. Perfeito. E aonde que ele registra? É no CREA ou no CAL. Bom, então é isso que a gente tem que monitorar, esquece o resto. Então, porque ali você consegue monitorar o seguinte, olha, o Bruno entrou com uma obra agora, né, que o arquiteto é o Alfredo e vai consumir cerâmica. Opa, isso aqui interessa para Porto Belo. Entende? Então, vai para Porto Belo. Né? Então, depois disso foi para Docol, para dizer, isso aqui vai metal sanitário, isso aqui vai consumir aço, então vai para Gerdau, isso aqui vai consumir cimento, vai para Votorantim. Então, é isso que eu digo, a gente mirou no output, o que é que a gente precisa fazer? Vender mais cerâmica, então vamos para esse caminho. Só que depois você viu que o mesmo caminho da cerâmica comprava ferro, comprava outras coisas. Exatamente. Então, um dos pontos aí que eu acho que é bem legal, a gente nunca desenvolveu uma plataforma para atender um cliente, e sim, no mínimo, um segmento. Então, a gente conseguia replicar. Por quê? Porque o custo de uma mão de obra qualificada de tecnologia é alto. Então, se tu tiver que refazer toda vez ou tal de customizar, fica caro. A Neo estava com quantos funcionários em 2021? 450, certo? 450 em 2021. E um dos pontos de importante foi quando a gente virou empreendedor, na época empreendedor Endeavor, né? Que a Endeavor ali... Foi que ano isso? Foi de 2013 para 2014. Então estava com 4, 5 anos de história. A Endeavor ajudou muito com os mentores dela, tá? Então tinha mentor ali extremamente qualificado, como o Laércio Cosentino, como o Marti Scobari, que ajudaram a desenhar a Neo para o caminho da iniciativa privada. E um ponto também muito importante que eu acho que a gente aprendeu bastante ali é exatamente a valorizar o ser humano, né? Para dizer o seguinte, cara, o que é importante numa empresa dessa? São as cabeças que ela tem. Então ali a gente começou a fazer parceria com as universidades, parceria com as escolas locais lá para pegar o que tivesse de melhor em termos de tecnologia, de competência do ser humano, né? Nesse momento da jornada, seu filho já estava trabalhando com você? Sim. O Lucas começou... Como é que foi essa história dele entrar na empresa? Ele se formou em ciência da cognição, Cognitive Science, em San Diego. Uma das experiências dele ali, expertise, ela na parte de UX, a parte de User Experience. Então, ele veio para fazer um estágio conosco. Ele estava com 25 anos, mas logo se integrou na equipe e a própria equipe disse, Jaime, tem que botar ele para dentro. Como CTO, na época eu até levei para meus outros, aí sim eu já tinha sócios, outros fundos, para dizer, cara, o moleque tem 25 anos. E, tá voando. Aí tinha um que era um fundo americano, que disse, meu CFO tem 26 já, então não é por causa disso. Esquece esse negócio de idade, é aquilo. O cara consegue voar cedo ali e, deixa a turma aí na frente, deixa a turma decolar. E ali a gente começou a reforçar muito isso de equipe, né? De montar um time e sempre aquele, cara, para tu não ficar refém de ti mesmo, tu tem que te cercar de cara melhor que tu, entende? Porque senão tu fica refém de ti mesmo, né? Tu não vai conseguir crescer se aquele, para fazer isso aqui só o Alfredo faz, então o Alfredo vai ficar ali fazendo aquilo, porque se não tiver o outro, né? Se tu não tiver um cara tão bom quanto tu ou melhor que tu, né? Então acho que esse foi um dos conceitos que a gente levou para dentro da Neo.
e cercando de gente boa. Então a gente tinha realmente convênio com as melhores universidades lá para pegar assim, ó, os 2, 3 melhores alunos a gente já pega, põe para dentro. Para fazer o quê? Não sei. Põe para dentro que depois eles vão se vai dando o equilíbrio das melancias ali, né? Vai dar o freio de arrumação, cada um sabe o que vai fazendo e a gente conseguiu criar um super time com isso aí, né? Então, com certeza, um dos grandes ativos que a B3 levou na época era o time. Porque plataforma tecnológica muda, né, cara? Isso aí é uma coisa que, enquanto a gente está conversando aqui, as coisas novas estão sendo criadas, agora a cabeça não, né? Então, também a gente trabalhou muito bem a parte de churn, nosso churn era muito baixo, principalmente o nosso churn de enterprise e uma coisa muito importante também, que não é churn que eu estava querendo usar a palavra, é exatamente o nosso turnover é muito baixo. De time. Nosso time tinha assim, o core que a gente chama, o nosso coração ali, praticamente estava sempre juntos. Mas nunca foi, então, um processo sucessório do teu filho lá, pelo Não, contrário? não, nunca foi. Nunca foi. Não, a ideia não foi essa, não. E você comentou que vocês levantaram dinheiro no meio do caminho. Como é que foi? Como é que foi essa demanda? Em que momento que foi que vocês levantaram esse dinheiro e com quem? Foi quando a gente virou empreendedor Endeavor ali. Aí, no processo, muitos fundos acompanham a apresentação, né? É uma apresentação, entre aspas, aberta que você faz. E logo na sequência, alguns fundos se interessaram para investir. Inicialmente foi a Monax e a Accel, a Monax do Brasil, a Accel a americana, que foram as primeiras que apostaram ali na Neoway no modelo que a gente estava criando de Big Data. Ali em 2014 foi onde também a gente saiu muito forte, entrou muito forte na parte de iniciativa privada, deixando de lado o governo, trabalhando muito mais forte a criação de segmentos na área de bancos, seguradoras. Então aí começou. E criando o nosso time comercial, que é um grande desafio. Muitas vezes as empresas, como a gente nasce numa área tech, tu não tem o time comercial. Então ali tu demora muito. Às vezes é muito caro tu montar isso aí se tu não pegar uma boa, não digo nem assessoria, mas tu pegar um bom caminho ali, né? Uma boa educação para saber montar isso. Porque é diferente, né? Pô, o nerd tudo bem, é 0-1. Meu amigo, no mercado não é 0-1, tem muito 6, senão. Tem relacionamento, né? O Walter que brinca muito, tem o know-how e o know-how, né? Então, tu tem que saber também o know-how. Porque lá a gente tem o know-how da tech. Então, não, mas para vender tem vários outros skills, exatamente, né? Outro perfil, outra abordagem. Quando é enterprise mesmo, muda muito, né? Então, e depois da Monax e da Accel, vocês levantaram mais dinheiro com alguém ou não? Aí nós tivemos mais 2 rodadas na sequência. Foi uma que entrou a Point Break com a QMS e depois entrou a Temasek. Aí legal. Foi a última rodada e depois já foi com a B3. Aí foi uma saída e a B3 literalmente comprou 100%. Não foi IPO, né? Não foi IPO. Foi quanto a transação? Foi 1,8 bilhões de reais? Foi 1,8 bi, Porrada, hein? Era múltiplo bom naquela época, haja dados. Os múltiplos caíram muito agora, né? Então, pegou o final do hype. Final, Mas bom. Eu acho que volta, tá? Eu acho que foi dada essa chacoalhada, né? para corrigir. Porque também tinha muito PowerPoint. Foi 10 vezes a ARR. 10 vezes a ARR. Muito bom. Porque tinha muita coisa assim que você estava super valorizando, né? O cara tava com PowerPoint mal feito e fazia uma rodada e captava X milhões, não sei o quê. 30 milhões de dólares. E depois você via ver o business plan dele sempre dependia de uma nova rodada, né? Nunca dava ponto de equilíbrio. Então, e vocês foram lucrativos desde o começo? Como é que foi essa história? E levantar dinheiro, qual que foi o motivador, então? A ideia era acelerar mesmo, tá? E também pegar competências que a gente não tinha. Exatamente pegar dinheiro inteligente que dissesse assim, cara, olha, essa parte de recursos humanos, como eu estou falando, cara, vamos investir muito mais pesado nessa formação do time do que só na plataforma tecnológica, né? Como é que vamos estruturar um time comercial, né? Como é que a gente estrutura canais de vendas? Então, tudo isso aí foi necessário para a empresa poder decolar. Ela sempre teve uma capacidade de geração de caixa muito grande, mas teve época que a gente estava investindo mais no seguinte, cresce. Né? Coloca a gente para dentro, coloca o time comercial, cresce e depois vai
vai ajustando. Mas sempre tinha essa capacidade de dizer, não, agora vamos aumentar o EBITDA, vamos aumentar o lucro e vamos continuar no crescimento, mas aí daqui a pouco não precisa crescer 200%, 300% ao ano, né? Mas sempre teve uma... E como é que foi essa curva de crescimento da Neoway? A gente cresceu bastante. Era, assim, a nossa média ali era 100% ao ano. Tá? A gente ia dobrando a cada ano, praticamente. Era um crescimento bem forte. Com uma vantagem, o nosso churn era muito baixo e o nosso upsell alto. Então a gente tinha o dollar retention do seu negócio era gigantesco. Era um churn positivo, como eu digo assim. Ao invés de a gente perder cliente, a gente vendia mais dentro do cliente atual. Nosso upsell era maior do que churn. Sensacional. Então isso aí ajudou muito a construção e a manutenção do time, né? E o próprio lançamento de novas plataformas aí. O que você acha que foi assim a funcionalidade crítica da Neoway que fez ela ter esse churn negativo no sentido do cliente usar e a cada ano que passasse ele expandia a utilização da ferramenta dentro da própria empresa? O que você acha que foi ali a funcionalidade que foi, putz, essa daqui é a funcionalidade killer, assim, matadora? A gente tinha algumas funcionalidades ali na área de sales e marketing, né, da plataforma que eu acho muito interessante, vou até citar aqui. Mas eu acho que teve um ponto que foi um ponto de inflexão também. Quando a gente estava montando a tabela de preço, sim, porque tu montar a tabela de preço de algo disruptivo é bem difícil. Tu arrisca deixar muito dinheiro na mesa ou arrisca assustar o cliente de ele não querer pagar. E criar objeção. E aí a gente teve um suporte do pessoal do MIT. Tá? Eles vieram aqui também, era um evento via um programa da Endeavor, e eles vieram nos ajudar a montar a nossa tabela de preço. E estudaram, a gente já estava com alguns clientes, estudaram os gaps, assim, olha, esse cliente tal, quantidade de dinheiro que você está deixando em cima da mesa, e esse cliente tal aqui que você está cobrando mais do que devia, assim. E ao mesmo tempo aí nos ajudaram a montar uma tabela de preço que a gente conseguia ir crescendo dentro dos clientes. Porque às vezes tu entrar com uma conta alta, mesmo num cliente grande, é difícil. Perfeito. Mas a gente conseguia não mexer na tabela de preço, muito pelo contrário, o preço até era um pouquinho mais salgado, e depois tu ir crescendo dentro do cliente. Era por número de usuários, era por expansão geográfica, por novas funcionalidades. Então a gente sempre estava com algo a mais para entregar para o cliente. Então, ele contratou, final do ano tem uma nova funcionalidade, tem mais um usuário. Também acho que um cuidado que a gente teve foi sempre assim, uma plataforma muito especializada, né? Mas onde toda a dificuldade da plataforma ficava dentro da tecnologia. Para o cliente era fácil. Então a gente não precisava de um super mega usuário, analista, data science. Não. O cara consegue usar a plataforma, porque quando você tinha concorrente nosso, que tinha uma solução de mapas maravilhosa, mas o cara precisava ser PhD em mapa para usar a solução do cara. A nossa não. O vendedor chegava lá e fazia, o gerente chegava lá e fazia. Então, ao invés de a gente ter dois usuários... endereçado, né? O teu decisor começou a ser o outro cara... Exatamente. Que não conseguia discutir com um cara que sabia mexer em dados. É isso aí. E ele precisava. E uma coisa que foi legal também, que a gente conseguiu fugir do cara que é o mais retrógrado dentro da empresa, que são os CTOs. Eu sei porque eu era CTO, né? Então, é o cara que mais evita, né, novas tecnologias dentro. Por quê? Porque sai da área de conforto dele. Obviamente, estou falando isso de brincadeira, mas eu vejo que os CTOs de tecnologia, se ele tiver o viés de business, esse cara vai ajudar a empresa. Ele tem que estar muito mais preocupado com o business da empresa do que com a própria tech, porque a tech vai mudando. Perfeito. Porque senão é aquilo, o cara está amarrado num Big Data. Saiu o Smart Data, ele não vai querer. Saiu uma nova de inteligência artificial, também não vai querer, porque ele está amarrado naquilo ali. E quando o cara é mais pro-business, então... É muito mais fácil ele fazer essa mudança, ele se integra com aquilo ali, né? Ele vai para a atividade fim da empresa. Então, nosso negócio é fazer a empresa crescer, dar lucro, e não é ter a tecnologia A, B ou C, né? Mas isso tem uma tendência muito grande. O CTO de hoje ele tem que ser muito bom de pessoas para conseguir recrutar time, muito bom de organização, de projeto, para criar o timeline ali do desenvolvimento, e tem que ser um cara com muito conhecimento tecnológico para ele saber as possibilidades, mas acho que a última coisa que ele tem que ser é um programador em si. A última coisa. Isso aí limita muito. E o Mariano fala uma coisa também, que ele fala, o Mariano é o CEO da Vetex, para quem não conhece, que ele fala que o CTO ele tem que ser um excelente gestor de contrato.
Sim. Porque basta um contrato errado com uma AWS, com uma Salesforce, com uma empresa, cara, o prejuízo pode ser gigante ou você pode ficar engessado. E é o que aconteceu no mercado de e-commerce do Brasil, né? Quando começou a entrar a SAP, começaram a entrar algumas empresas no Brasil, eles estavam fazendo contratos com multas rescisórias que nos Estados Unidos era comum e que no Brasil, cara, o mercado não tinha o mesmo nível de maturidade do mercado americano. Então, as empresas ainda não sabiam o que elas iam precisar no e-commerce. Então, elas, quando assinavam um contrato, o e-commerce ficava pronto, elas se viam presas em contratos caríssimos. Cara, isso quase que aconteceu com a gente. Não aconteceu porque um dos investidores ali era experiente exatamente no se amarrar na cloud. Tá? Então, a gente usava uma cloud lá. E quando a gente viu, começou o time a usar os serviços da cloud, que é o normal. Não, já usa o serviço. O cara falou assim, ó, cara, não entra nessa. Prepara a empresa para ser multi-cloud. Ela tem que rodar na AWS, ela tem que rodar no Azure, ela tem que rodar no Google, ela tem que rodar em várias clouds. Porque se tu ficar amarrada num, acabou. A hora que o cara viu que tu tá preso ali, que tu tá seguro, nunca mais vai mexer na tua tabela de preço. E isso literalmente aconteceu conosco. A gente estava numa tecnologia, eu não vou nem falar porque todas as que eu citei são muito boas. Aí veio outra tecnologia e o cara chegou assim, ó, eu te dou 30% de desconto. Na época era $1 milhão de marketing e 6 meses de carência. Cara, resumo, a gente trocou em 2 semanas. Ganhamos 6 meses de desconto, mais $1 milhão e 30% de desconto. E $1 milhão era para investir em marketing. Para investir em marketing. Ou seja, você fazia as ações e eles pagavam. A gente fazia as ações e eles pagavam. Por quê? A gente estava no modelo multi-cloud. Se a gente não tivesse sido avisado, ó, cara, vai ter briga de foice no escuro, que é a briga das clouds. Então, te prepara aí, né, para tu poder usufruir disso. E às vezes, quando o cara tava... Tanto que eu me lembro, o pessoal do novo eu conheço fornecedor... tanto, eu vivi essa mesma era, né? Eu tenho quase certeza que foi a Azure. Não foi? Foi. Sabia, cara, eles quando vieram, eles vieram agressivos. Eu lembro que eles entraram no mercado, levaram o Geraldo e o Mariano, levaram o Gustavo da Sambatec. Isso. Acho que você foi levaram para a Microsoft, apresentaram tudo e meteram a proposta. É isso mesmo. Mas isso é importante, assim. Isso é importante tu estar preparado, né? Porque se tu entrou pelo caminho errado aqui, que tu não ia aproveitar nada disso. Tanto que o pessoal tinha previsto 3 meses pra gente migrar. A gente migrou em 2 semanas. Né? Mas era 3 meses vindo o pessoal de engenharia de software deles, de Seattle para cá para ajudar. E não precisou nada. A gente já estava preparado, mudamos. Essa que é a importância de ter um bom investidor. Isso aí. Esse é um smart money mesmo, né? O cara como eu digo, um bom investidor, ele te ajuda a dizer, cara, ó, não vai por aqui, isso aqui é perigoso, né? Ou isso aqui eu já errei, vai cometer erro novo, né? Agora tem ChatGPT, tem NLP, tem Machine Learning, vai para esses caras aqui, né? E te prepara, porque essa briga vai continuar, né? Então, da mesma forma que a gente está vendo aí, que eu acho que está na frente, óbvio, agora o GPT-4, mas vem o Google aí com força total, com o Bard, e vem outros, né? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Pô, você atendia vários clientes do mesmo segmento. E cuidava dos dados e entregava dados para eles. Cara, como é que era lidar com isso, assim? Tem alguma história engraçada, alguma coisa assim? Rolava uma ciumeira? Rolava uma preocupação, tipo, porra, como assim? Sou uma empresa de educação e eu olho meus dados na Neoway. Só que, porra, a FGV, a Dom Cabral, tá com os dados... Como é que era isso? Isso aí, cara, sempre foi uma preocupação, assim. Mas eu brinco que é igual o dinheiro pro banco, né, cara? Tá lá, mas não é dele. Ele tem que, na hora que tu chegar lá para sacar o dinheiro, ele tem que te entregar o teu dinheiro. Então, a gente tinha uma área, que é a área dos dados secundários, quer dizer, que são os dados públicos, e tinha a área de dados primários. Aí, essa área de dados primários ficava sob a gestão do cliente. Então, ele conseguia pegar os nossos dados secundários e cruzar contra os dados primários dele, mas a gente não conseguia fazer o contrário. Então, isso dava uma segurança para ele. Mas tinha muitos, assim, que aconteceu disso. Eu quero exclusividade. Teve um cliente que pediu exclusividade no segmento dele, era veículos pesados. O cara tinha 25% do mercado e queria exclusividade. Eu falei, não tem problema, é a tabela de preço vezes 4. Como assim? Eu falei, eu quero chegar no 100% do mercado, então se quiser pagar vezes 4 já pode levar.
Não, mas veja bem, a gente acabou nunca dando exclusividade. Nunca. Teve muitas discussões. Alguns clientes até que nos ajudaram e realmente... Mas era aquela exclusividade temporária, né? Temporária, exatamente. Tipo, eu desenvolvo isso, mas daqui a um ano... Tu dava exclusividade de um ano, é isso aí. Então, durante um ano eu não vou vender para esse teu segmento. Na X-Tech a gente chegou a fazer isso também. Muito bom, cara. E vindo agora pro passado recente, no momento da venda, como é que foi para você essa realização de... Putz, criei meu filho... Agora eu vou entregar meu filho para viver no mundo sem minha tutela mais. Como que foi a sensação de... Cara, eu diria que a gente estava bem preparado para isso aí. Assim, Vocês já queriam fazer esse exit? Já. A gente tinha a ideia ou de fazer IPO ou um estratégico mesmo, tá? Mas já preparando assim, é um negócio. Então a gente tem que preparar como negócio, né? Então obviamente, tu tem o emocional ali, né? Mas é um negócio, então a gente tem que estar preparado para isso. Então acho que a Neo foi construída com esse conceito, todos os investidores, inclusive, porque o investidor mais ainda, né? Ele tem que ter um exit, tem que ter algo que para ele sair. Que remunerado. Tem que remunerar bem o capital dele, que foi capital de risco, né? E assim por diante. Mas a gente já estava, era um alvo, era um foco já. A gente já. E não como que foi para você na hora que assinou? Lá com a B3, estava tudo certo? Tudo certo. Como é que foi para você? Mas foi um deal rápido? Ou... Foi um deal rápido. Diria que foi rápido. Foi em 6 meses, assim, de deal. De chegar à primeira reunião e falar, pô, poderia ser... A gente estava negociando com outras empresas, mas a B3 chegou e ela foi mais rápida. Eu achei, assim, o pessoal deles foi muito pragmático, né? Então vocês estavam numa janela já de vender? Já estava numa janela, exatamente. Ia ser para B3 ou para outra? Exatamente. Já estava nessa aí. A gente já tinha decidido que, essa janela, vamos fazer o exit agora, né? Eu acredito muito nas plataformas, como tem aí, que vai evoluir, né? Tem que evoluir muito, né? Porque, como eu falo, não é a plataforma, né? A plataforma, cara... Mas como é que é hoje para você, quando tu vê um evento da Neoway, quando você vê um anúncio, quando você vê um outdoor, alguma coisa? Eu acho legal, cara. Eu acho bem legal. E tomara que perpetue ali, né? Mas é diferente do sentimento de quando você estava ali sentado na cadeira? Totalmente. Ali antes era sentimento de dono mesmo, entende? Então, corta o cordão umbilical, né? Corta o cordão umbilical. Ali era 100% dono, assim, né? Aquela sensação de tinha que fazer tudo, né? E ao mesmo tempo cuidar da turma toda também, né? Dar atenção para todo mundo, cliente, isso e aquilo. Pensar em novos produtos. Isso estava alinhado com o teu filho ou ele estava numa pegada de querer, não, pai, que isso, continua, pô, estamos crescendo? Não, ele estava bem de boa. Ele foi muito, assim, sempre profissional. Né? Assim, eu tô... E como é que foi, se você achar que pode responder, mas como é que foi, ele se tornou sócio da empresa? Sim, na verdade ali na Neo, mais de 30 pessoas ficaram sócios no Stock Option, né? Então, todos eles por meritocracia. Mas então, ele foi pelo Stock Option normal, não teve nada de você falar, não, vou te dar, porque tem muito pai que faz isso, né? Dá 5% do filho, 10%. Ali foi Stock Option normal, foi conquistando ao longo dos anos. Remuneração ali, mesmo. E sempre assim, um dos pontos também importantes disso aqui, antes dos investidores entrar, eu já tinha um conceito de Stock Option, já estava assim. Mas quando eles entraram, ficou mais claro assim, a importância disso aí, né? Para tu ter time realmente, para tu ter uma equipe coesa ali, né? Todo mundo com um dos diferenciais da empresa que eu vejo é a cultura. Ali tinha cultura de dono, então tinham várias pessoas que se sentiam dono da empresa, que tocavam aquilo ali para dar certo, né? Então, isso é... E na hora que a grana caiu lá na conta, quem que foi a primeira pessoa que você ligou? Não, nem lembro, rapaz. Eu acho que eu recebi a ligação. Da tua gerente, falando, caiu o dinheiro. Jaime, meu amigo, parabéns. Mais ou menos assim. E como é que foi pra você essa mudança, ou não foi tão diferente do... Mudou muita coisa na tua vida depois da venda? Mudou bastante, assim, no que diz respeito a, como eu estou falando, a responsabilidade que existia antes, né? De dono, de fazer tudo acontecer, de proteger todo mundo, de fazer... e depois, assim, agora que eu quero fazer, mas eu estou como ajudante ali, né? Agora eu sou, como eu falei, eu me limito a ser o pesquisador. Por aqui eu acho legal, por aqui não sei, faz isso, faz aquilo, mas o dia a dia do pessoal, né? Então, a responsabilidade da venda é dele, a responsabilidade toda é dele. Então, ele tem a responsabilidade. Eu fico mais como um advisor e, como eu digo, eu adoro pesquisar essa área, né? E como essa área está evoluindo muito rápido, as coisas estão
em altíssima velocidade, juntar um time de pesquisadores, aí um time de advisor para as empresas, eu acho que é muito importante, né? Óbvio, muita gente nova, com alta velocidade, mas também cabelo branco para dizer, cara, vamos pensar aí, né? Vamos ver. Muita coisa que está acontecendo agora, se você analisar, já aconteceu no passado. Né? Como a gente estava falando aqui, um exemplo simples. Bloquear a calculadora. Agora querem bloquear o ChatGPT. Na escola. Na escola. Ao invés de ensinar a usar. Não adianta. Eu digo assim, cara, tu não vai conseguir abolir a lei da gravidade. Ela vai vir a gravidade. Então não adianta, vou abolir o chat, vou abolir a inteligência artificial. Vai combinar com quem? Com os russos, com os chineses? Não, tem que combinar com muita gente. Então acho que essa experiência aí de cabelo branco para dentro das empresas aí é o que a gente está procurando somar nessa parte de pesquisas. E voltar a fazer algo do zero de novo, mais uma jornada dessa? Não tem mais vontade. Agora eu acho que a ideia é dar o apoio para os empreendedores, entende? Deixar a turma carregar o seu piano ali. E como é que está essa parte de investimento? Você falou que ajudou a criar esse ecossistema lá da Darwin, lá no Sul. Hoje você atua como investidor anjo? Eu atuo agora realmente como pesquisador. Eu estou como pesquisador da AAA, da empresa do Ricardo Amorim ali, Arthur Igreja e Alan Costa. Eu estou como pesquisador ali do Instituto Wilson Grow, que é um instituto social, que cuida literalmente 6.500 crianças carentes em Florianópolis diariamente, café da manhã, almoço e jantar. E hoje ele faz o treinamento, por exemplo, o ano passado fez o treinamento de 600 dessas crianças em tecnologia, das quais metade já estão saindo empregado. Então, isso é um ponto aí que é super interessante. Né? E você que montou esse instituto? Não, o instituto é do Padre Wilson. Eu sou um dos fundadores junto com o Padre Wilson. Né? Ele é uma pessoa que atua há mais de 40 anos lá na comunidade carente de Florianópolis. Ele literalmente mora no maciço do Morro da Cruz, que é bem no centro da cidade, mas lá no alto do morro, tem uma vista linda, mas era uma comunidade que ele tá trabalhando muito forte, essa comunidade. O que a gente está fazendo agora é ajudar, entende? Inclusive aos empreendedores, porque desse pessoal que a gente está treinando, muitos estão abrindo empresas. Então, ajudar esse pessoal a empreender. Obviamente, o treinamento não é só em tecnologia, porque tem crianças daquela que vão conseguir bem para a tecnologia, mas tem algumas que já estão numa idade que não tiveram a matemática básica, quer dizer, o cara não vai conseguir dar esse salto. Então, daqui a pouco está sendo treinado para ser um excelente garçom, ou para ser um chefe de cozinha, ou para ser um cuidador. Então, tem um centro de inovação lá para esse tipo de crianças, né? Desde alta tecnologia, que eles estão estudando inteligência artificial junto com Microsoft, com Google, com Amazon, até junto com o Senai, com o Sebrae, para aprender a ser, como eu falei, para ser um garçom, para ser um chefe de cozinha e assim por diante. E hoje, quando você pensa nessa parte, né, que você falou aqui de estudo de NLP, AI, Machine Learning, ChatGPT, o que é a base de tudo isso? Agora a gente pode ir até um pouco mais para o tecnês, né? Como você explicaria para um leigo ou para uma criança de 10 anos de idade, de uma maneira simples, como que tudo isso funciona? Se a gente for pensar agora, em cima do NLP, né, que é o ChatGPT, ele é uma rede neural. Então, ele funciona mais ou menos como o nosso cérebro, né? Ele vai fazendo relacionamentos. E é a mesma coisa que tu vai ensinando para uma criança a fazer relacionamentos, né? Desde somar 1 mais 1, de multiplicar e assim por diante. Só que agora, com essa vantagem, só que ele está fazendo esses relacionamentos em altíssima velocidade, né? Então, por exemplo, a gente já ensinou para eles, entre aspas, todos os idiomas do mundo. Então, ele sabe falar todos os idiomas do mundo, né? Então, ele sabe multiplicar como poucos. Agora, ele sabe desenhar, né? Por quê? Porque a gente já pegou as obras do Picasso e ensinou para eles todas as obras do Picasso. Então, ele tem aquilo ali. Então, se tu chegar agora e eu quero eu, Jaime, quero desenhar uma obra padrão Pablo Picasso, mas em Veneza. Então, ele vai pegar as imagens de Veneza, vai pegar o padrão de Pablo Picasso, vai juntar os dois e vai sair uma obra. E depois eu vou interagindo com ela. Mas é uma rede neural. E aí você consegue fazer isso que é importante. Eu estou fazendo meu pós-doutorado agora, onde o meu orientador ele tem 80 livros escritos. Tá? E o que a gente está fazendo? Ensinando o ChatGPT a
falar sobre os livros. Então existe o que a gente chama de uma curadoria, que é exatamente, entre aspas, o professor orientando o aluno. Porque quando eu pego uma inteligência artificial dessa, esse OpenAI, e jogo os 80 livros, ele vai indexar, ele vai pré-programar aquilo ali. Mas ele não tem a experiência de um curador, da pessoa que escreveu os 80 livros, para dar o sentido para ele. Ó, cara, isso se relaciona com isso. A relação, ou essa relação é forte, essa aqui é fraca. Existe. Então você vai literalmente ensinando o cérebro a pensar como com essa curadoria. Eu acho que cada vez mais esses curadores vão ser importantes. Porque além da curadoria, aí também acha assim a chancela do, ó, isso aqui é legal, isso aqui eu aprovo, né? Então, o autor do livro vai dizer, ó, esse livro, né, tá aqui dentro do OpenAI e eu tô certificando que fui eu que escrevi. Né? Porque senão é aquilo, daqui a pouco vai vir, o cara joga outro monte de baboseira e o cérebro vai ensinar a pensar baboseira e a fazer baboseira também. Cara, tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa no detalhe. Muita coisa. Muito. E o detalhe está cada vez mais difícil para a gente perceber. Né? O que é fake, o que não é fake. Se já era difícil, agora vai ficar cada vez mais difícil. Porque o cara vem com a tua voz sintetizada, né? Vem com o teu rosto, né? Falando como tu, né? Gesticulando, porque se tu ensina o cara, ele vai falar com os trejeitos do Bruno. Vai dizer, pô, o Bruno fala assim, O mundo vai precisar de um VAR. Vai precisar de um É isso aí, pô. Vai precisar de um selo de autenticação. Não, chama o VAR, não era eu não. Não era eu não. A gente tem feito bastante coisa aqui no G4 relacionada à inteligência artificial. Depois, se tiver 10 minutinhos, eu queria até te apresentar o João, que é um dos sócios nossos. Ele tem feito exatamente isso que você falou. A gente pegou muito conteúdo em vídeo, gravado, das mentorias que a gente dá aqui para os empreendedores que passam pelos nossos programas, transformado elas em texto, e daí em cima do texto treinado o OpenAI naquele formato, né? Então, você tem o OpenAI mais esses 80 livros, esse né? Que são as tantas horas de mentoria que a gente tem, e daí você pergunta lá pro chat Mentor Nardon, né? Que sou eu. O que você acha de growth? E daí ele pega tudo aquilo que eu já coloquei de alguma maneira para fora e sintetiza, e daí a máscara que ele sintetiza, né, que daí que é o formato que você fala para ele responder, que é o diferencial. A gente tem feito bastante coisa legal. Cara, aqui, isso aí é muito legal. Eu acredito muito nesse modelo. Exatamente isso. Porque tu vai pegar o que eu digo ali de dados secundários, né, que tem um monte, mas tu vai pegar os teus dados primários, tu ensinar e fazer. E aí tu relaciona, tu diz, essa tese aqui eu compartilho, essa aqui não. Né? Porque vão ter as duas teses, né? Um é do lado do Bruno, o outro não é. E o chat, daqui a pouco, se ele pegar só o dado secundário, não vai saber. Então, tu diz, não, amigo, eu defendo essa tese aqui, essa aqui eu sou contra, ou esse aqui, né, para mim é mais relevante. Então, eu acho que essa é a beleza do negócio, com essa vantagem, né, cara? A gente está falando de 80 livros, pode botar 800 livros, pode botar 8 milhões de livros, aí não tem mais limite. Essa que é o crescimento quando você acha que vai girar essa... Quando vai ser o ponto de singularidade, né? Porque há algum tempo atrás veio a Singularity University com essa ideia do ponto de singularidade, que eu acho que era 2035, né? Onde a máquina seria mais poderosa que o homem, né? E 2035? Acho que é esse o número, não é? Eu acho que é. Que é uma tese lá que eles chamam, cara, que 2035 vai ser o ponto da singularidade, que é o momento onde a máquina vai se confundir com o homem. Eu acho que já antecipou muito isso, né? Para mim, 2025 já está logo ali, na velocidade que as coisas estão, né, cara? É muito assustador isso. Se confundir, acho que trintinha ali. Também acho. Confundir. É que com essa velocidade que eles andaram aí, tá Você muito viu difícil. Aquele filme Tron? Não. Cara, eu vi esse final de semana. É muito louco. Assim, obviamente, é um filme, né? Mas o cara, ele é dono de uma grande empresa de videogame, aí ele tenta entrar num jogo pra poder resolver o negócio, e ele cria uma forma dele entrar no jogo, e aí ele fica preso lá dentro e tal, aí o filho dele... Mas assim, não deixa de ser uma relação da inteligência artificial com a nossa inteligência. Eu acho assim que com essa evolução que teve, cara, eu não me arrisco a jogar mais que 5 anos para frente, não, e acho que vem com muito mais velocidade.
Não acredito que vai ser a inteligência 2.0, que eles chamam, que é ela que vai dominar. Não, acho que não vai dominar. Mas assim, ela vai ser mais inteligente do que 99,999999999% da população. Vão ter alguns especialistas que vão estar fazendo essas curadorias, mas assim, nós não temos como. Né? Se a gente for pensar, o cara é brilhante, o cara é um médico brilhante, então ele já fez 10 mil exames de imagem. Pô, a máquina tem 10 milhões de exames guardados. Impossível. Com a memória numa velocidade, porque ela vai processar aquilo ali e vai dizer, amigo... A Neuromed, uma das empresas... Conhece ela, essa Sim, empresa? É uma empresa que já, de certa forma, faz isso, né? É. E a Neuralink do Elon Musk lá, que ele fala de colocar, conectar a sua cabeça. Você acha que você vai conseguir conectar o ChatGPT na tua cabeça e fazer a Matrix acontecer, se fazer download de informação? Acho que vai. Não sei nem se vai precisar fazer download, mas acho que vai ser em tempo real, cara. Tu vai estar ali conectado, aí tu vai ter um acesso, como a ideia na época nasceu dos óculos do Google lá, mas que não vingou, mas de tu olhar aquilo ali já vem um processo para ti que tu já vai ter o raio-x de tudo aquilo ali. Eu acho que a gente vai viver por uma era muito, muito agressiva e evolutiva da voz. Do comando de voz. Sim. E às vezes não é você olhar e pensar, mas você chegar e falar assim, pô, queria saber o que é isso. E aí tá aqui, brother, colocando na tela. Hoje já é assim, só que você tem que apertar o botão e tal. Vai chegar no momento da gente interagir com a máquina do ponto de falar que já é assim. Se a gente para analisar... E acho que aquilo, o que tu estiver olhando, ele tá meio que fotografando, ou filmando para ti. Tu pede análise do que tu tá filmando. O que é que eu tô vendo aqui? Né? O que tá acontecendo aqui? Isso. Já vai vir. E ele vai te ajudar... Isso. Que é o que acho que isso vem... Cara, eu acho que a robotização e essa questão é a única forma real do ser humano se tornar imortal. Eu tava... Como assim? Não, porque... Você não vai ter mais corpo, então. Acabou. Então o cérebro você vai fazer download. O corpo a gente já sabe que não aguenta. Fisicamente a gente já sabe que não aguenta. Tanto que quando você pega pessoas com 100 anos e tal, normalmente elas estão cansadas. Elas não querem mais. Chega no processo do cérebro não querer mais por causa da dor. Da dependência, etc e tal. Só que, cara, a partir do momento que você conseguir fazer esse download do cérebro ou fazer... E esse outro lado ter consciência... Tem um livro legal que eu não me lembro... Você vai poder morar dentro do jogo, você vai poder ter um corpo robô, você vai poder partir pra... Tem um livro aqui, agora não lembro o escritor, mas o nome é A Morte da Morte. É um cara defendendo a tese seguinte: o ser humano vai morrer quando quiser agora. Entende? Vou morrer, quero apagar. Por quê? Porque estou cansado. Mas assim, porque também tem muitas evoluções. Tem uma empresa de biotech lá, que é vizinha nossa, que é a Vesper. Os caras estão trabalhando em umas evoluções assim de câncer de cérebro, de Alzheimer, cara, um negócio muito ninja. Que o cara vai lá, simplesmente não é que ele está matando a célula cancerígena, ele está transformando em célula boa. Então, é uma tecnologia diferente, feita por inteligência artificial, que ele consegue usar para vários tipos de doenças, não só para câncer, mas também já tem um neurônio com Alzheimer, que in vitro eles conseguiram transformar no neurônio normal. Então daqui a pouco tu consegue regenerar órgãos, fazer novos e assim por diante. Então é muita evolução aqui, né? Acho que a gente vai passar aí por um momento, para quem gosta, bem disruptivo, mais do que o que a gente via vivenciando. Porque muitas vezes o cara diz, como é que tá esse negócio de tecnologia? Eu falei, cara, tá só começando. Né? Tudo que a gente viu até agora foi devagar, agora vem a onda mais rápida, então agora vem a evolução mais radical. E que ainda vai ser devagar. Que ainda vai ser devagar, porque perto a próxima é mais. Futuro. Isso aí. É a lei de Moore exponencializada. Hoje a gente estava ainda falando, será que a lei de Moore vai bater no teto? Não, agora com a evolução do computador quântico, isso e aquilo, quer dizer, e aí também não é mais um só, né? Você está unindo em redes, né? Então qual é o poder de um Azure, qual é o poder de um AWS, de um Google computacional, né? E vai crescendo, né? Qual que você acha que é o maior dilema? Eu acho que vai passar por essa parte de ética na área de inteligência artificial. O que você vai usar, o que você vai poder usar para o lado bom, para o lado ruim.
vai quebrar, também acho. Cara, mas é um pouco do que você falou, né? Impossível você combinar isso com os russos e com os chineses e com quem sabe-se lá quem. Todos porque eles, todo mundo tá indo pra frente, pra cima disso. Quem tiver isso na Mas mão aí antes é tem um o que eu falo que poder. tem Mas uma a zoada. grande chance da merda é quando a inteligência artificial, que vai ser uma coisa super poderosa com acesso a tudo que ela quiser, que ela vai ter capacidade de hackear tudo que ela quiser. E aí é o que o Jaime falou, como é que os melhores cyber do mundo vão se defender, sendo que a inteligência artificial aprende com tudo que eles fazem e consegue reagir em tempo. Mas dá uma guerra de inteligência artificial contra inteligência artificial, pô. Vai ser isso. É uma brigando com a outra, irmão. Hoje Eu te ataco lá, eu te seguro aqui. o cybersecurity hoje é você estar uns passos na frente do hacker, né? Porque ele está vindo, ou tem uma hora que ele passou e aí deu mal. Mas a inteligência artificial vai acontecer isso também, né? Tem uma hora que a inteligência do bem vai passar e outra vai vir do mal atrás, né? Porque vai ter, não adianta a gente pensar que não, né? Tem tudo, sempre teve. Né? Tecnologia, você pode usar o celular para o bem. A cripto é a mesma coisa. Cripto, o nego usou para lavar dinheiro. A história se repete. A história se repete, em alta velocidade. Vamos lá? Jaime, se você tivesse um superpoder para acabar com um problema da humanidade, qual problema você acabaria? Cara, eu estou acompanhando de perto lá o Instituto Wilson Grow, lá da parte social. Para mim, é essa diferença que está cada vez ficando maior ainda, porque nós estamos falando em inteligência artificial quando tem gente que não está aprendendo a multiplicar, né? Como é que essas pessoas vão viver no nosso mundo? Então, essa desigualdade social aí, a gente tem que dar um jeito de não resolver, não é dizer, não, agora todo mundo... mas todo mundo ter os mesmos acessos. A gente vai precisar, de uma certa forma, assim, não só os governos, mas como as grandes empresas vão ter que pensar nisso. Elas não vão poder gerar, como vai acontecer, bilhões de desempregos e querer ficar com aquele lucro para ela. A gente vai ter que ver como socializar isso aí da forma boa, né? De treinar. Até estava comentando agora com um amigo assim, daqui a pouco você tem que receber dinheiro para fazer o treinamento. Não é só tu treinar e tu para pegar um novo emprego. Não, tu vai receber para fazer isso, né? Vamos ter que criar outras funções que o ser humano possa fazer que não vai competir com a máquina. Porque quando ele está competindo com a máquina, ela vai ganhar. Né? Você acha que vai existir um universal income? Eu acho que sim. Um valor base que todo mundo vai receber, tipo... Eu gostaria de pensar que sim. Bolsa Brasil, Bolsa Família aí, mas para o mundo inteiro. Eu gostaria de pensar que sim. Não adianta um país daquele resolver se achar que não, agora eu me resolvo, né? Tipo, vamos pegar aí os Estados Unidos, que está super forte nisso. Mano, agora eu vou resolver para os americanos. Mas aí vai ser uma... Vai atrapalhar o resto do mundo. O que diz o padre Wilson lá no... Cara, não adianta querer ter uma ilha onde 10% é feliz e 90% infeliz. Não dá. Não vai dar certo. Esses infelizes vão se rebelar. Então, eu acho que a gente tem que tentar achar um meio do caminho nisso aí, uma equação para isso aí. Esse é um grande desafio. Porque o ser humano não vai conseguir acompanhar a velocidade de aprendizado de um chat GPT. O que é positivo. Não, e às vezes a maioria nem quer. Eu conheço uma porrada de gente que quer ficar na praia, que quer ficar de boa. E que tá tudo bem, cara. E que tá tudo bem. Eu acho que assim, que na hora que você olha, sei lá, os últimos 1000 anos, o tanto que a gente evoluiu como humanidade, quanto que a fome diminuiu, ainda existe muito, né? Quanto a miséria diminuiu, quanto que a idade média de vida das pessoas aumentou. Eu estava vendo uma pesquisa que em 1800 eu acho que a idade média de vida era tipo 30 anos. Cara, 30 anos, irmão. Tipo, Jesus morreu tarde, com 33. Loucura, né? Cara, tudo bem, né, que você tem... Isso é a média, e a média é burra, a média engana, a média é a mãe da merda, né? Para um cara de dados aqui, né, você tem os extremos. Se você vai olhar lá, eu acho que 1920 ou 30, na época que Mao assumiu a China lá, tomou o poder na China, foi a maior miséria, que morreu muita gente muito cedo, né, crianças morrendo de fome, etc. Então diminuiu muito a média do mundo. Mas mesmo assim, cara, hoje o mundo evoluiu muito. Então acho que ele ainda vai evoluir. Eu acho que as pessoas não deveriam ter medo da tecnologia e sim ver ela com bons olhos, no sentido de que, cara, vai melhorar o social do mundo. Logicamente, que é o que você falou. São coisas que, são novos paradigmas que vão precisar ser quebrados. No sentido de como você vai conseguir trazer esse bem-estar social para todo mundo e não só
para 2% da população. Essa conscientização que eu acho que é difícil, né? Porque você pega assim um modelo simples agora, um modelo SG. Já foi feito pesquisa que muitas vezes o cara, ele vai, mas se num supermercado tiver o produto mais barato do outro lado, que não seja SG, ele compra o do outro lado. E esquece que tá, amigo, aqui não é um ambiente para tu viver a tua vida toda. Então, e esse aqui não, esse aqui tá visando lucro e tá destruindo floresta. Mas ainda não tem essa cultura, né? E isso que é o medo, assim, cara, como é que a gente vai fazer tudo isso e juntar as diversas culturas, a brasileira, a americana, a russa, a chinesa, para chegar numa equação de, não, pessoal, tá aqui, ó, dá para resolver? Dá. Ninguém mais precisava passar fome no mundo, né? Não tem tecnologia para não passar fome. Mas tem gente com comida sobrando e tem gente sem comida. Aquilo que tu falou, a média tá boa, mas poderia ser muito melhor. Mas essa nível de conscientização... E a comida cultura... hoje não é falta de dinheiro ou não é falta de comida. A comida hoje é abuso de poder. É isso aí. Os caras usam a comida como uma arma para poder controlar um grande grupo de pessoas. É que vem nesse ponto que ele falou de conscientização como um todo, né, cara? Você tem ainda a Rússia querendo invadir a porra da Ucrânia. Caralho, cara, para, bicho. Para, deixa os caras lá quietos. Em 2023, é isso aí. Grandes desafios aí. Boa. Como é que a galera te acompanha para saber mais, para acompanhar seus investimentos, acompanhar suas empreitadas e o resultado dessas pesquisas todas aí que você anda fazendo? Não, você publica isso em algum lugar hoje? Sim, hoje eu publico tudo no site da AAA, né? É AAA Inovação. Então ali eu tenho vários artigos, aí tem uns 40 artigos sobre inteligência artificial. E também junto do Instituto Wilson Grow, que é redevg.org.br, tá? Que é uma rede muito legal aí, que realmente faz uma diferença muito grande lá para a região metropolitana. E você posta alguma coisa no teu LinkedIn? Sim, no LinkedIn tem. Jaime de Paula, tudo junto. Boa. Muito bom. E para te seguir, Bruno Nardon? Bruno.Nardon. E você, Alfredo? Alfredo Soares. Que bonito. Você tem mais alguma consideração? Não, cara, eu achei super legal o papo, super interessante. Acho que, para mim, assim, às vezes a gente acaba não vendo os polos que o Brasil cria de tecnologia, né? Então, assim, eu sempre me impressionei quanto que Floripa é uma força da natureza, assim, como cidade, mas como ambiente propício ao empreendedorismo. Eu fui fazer vestibular lá, na Federal de Santa Catarina, acho que foi 2003 ou 2004 que eu fui lá. Acabei indo para a Unicamp, que era mais perto de casa, aqui em São Paulo. Mas eu fiquei lá na casa de uns assisenses, né? Sou de Assis, do interior de São Paulo. Eles tinham uma república lá e todos eles faziam engenharia da computação. E, cara, eu lembro da época conversando com eles, né? Alguns fizeram mecatrônica, outros fizeram computação lá. E, assim, eles fazendo coisas em 2003, 2004 que... né, cara, assim, os negócios fantásticos e que acabaram surgindo várias coisas de lá, né? O Joãozinho da K-Ordem, que tá na Estônia agora. Que tá na Estônia, o Orione, e putz, o Theo, o André, a turma da RD também de lá, o André, o Eric. O Eric, pô, assim, são coisas sensacionais que surgiram de lá, que pouca gente fala, né? Que acaba ficando muito mais ali na ilha. Mas que eu acho que tem todo esse valor que a gente deveria, inclusive, chamar mais gente de lá para participar aqui do Extremos. Pô, o João da K-Ordem tá lá na Stone, pô, o Orione vinha aqui com o resto da trupe, a turma da RD. Não chamou já uma época? Não sei, eu acho que ele não veio. Não. Orione, por favor, venha. Não, vale a pena. Tanto o Paulo que o... Quanto o pai. Quanto o pai, pô. Também. O Orione, pô, lá no nosso primeiro estúdio. Será? Não lembro. Depois o time vai ver isso. Mas eles estão com umas novidades boas lá. Eles estão trabalhando. Ele mandou. Preciso inclusive responder. Bem legal. Boa. Alguma mensagem que você queira deixar aqui pra turma? Nada, cara. Só agradecer bastante aí a oportunidade. Realmente é um tema meio que, entre aspas, futurista, né? Mas que o futuro já nos atropelou, né? Então, às vezes a gente fica elocubrando porque realmente não sabe o que vem pela frente. Esperamos que venha pela frente, mas não sabemos o que vem. Muito bom. Maravilhoso. Valeu. Bom, galera, não esquece de deixar o seu comentário. Não esquece de seguir o nosso canal. Seguir a gente lá no Instagram, Podcast Extremos. E a gente se vê no próximo episódio. Comenta aí quem vocês gostariam de ver aqui. A gente tá cheio de convidado bacana para os próximos episódios também. E compartilha nos seus grupos de WhatsApp aí com seus amigos pra gente ter mais gente tendo acesso a esse conteúdo. Tamo junto e a gente se vê no próximo Extremos. Valeu! Boa! Valeu.